Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Segunda-feira, dia 12 de agosto, nesta Semana Nacional da Família, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, versículo 22 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas o terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar na casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus lhe disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregar a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando estava reunidos com os discípulos na Galileia. Hoje a liturgia oferece-nos diferentes possibilidades para nossa consideração. Entre elas, podemos deter-nos em algo que está presente no texto todo, o trato familiar de Jesus com os discípulos. Diz São Mateus que Jesus estava reunido com os discípulos na Galileia. Parecia evidente, mas o fato de mencionar que estavam juntos demonstra a proximidade de Cristo. Depois, lhe abres seu coração para confiar-lhes o caminho de sua paixão, morte e ressurreição. Ou seja, algo que ele tem do seu interior e não quer aqueles que ama tanto ignorarem. Posteriormente, o texto comenta o episódio do pagamento dos impostos. E o evangelista também nos mostra o trato de Jesus que coloca-se ao mesmo nível do que Pedro, contrapondo aos filhos Jesus e Pedro, isentos de pagar os impostos e dos estranhos obrigados a pagá-los. Cristo, afinal, mostra-lhe como conseguir o dinheiro necessário para pagar não por ele, mas por os dois e evitar ser motivo de escândalo. Em todos estes fatos, descobrimos uma visão fundamental da vida cristã. É o afã de Jesus por estar conosco. Diz o Senhor no livro dos Provérbios: alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Provérbio 8, versículo 31. Como muda a nossa realidade, o nosso enfoque da vida espiritual, na qual às vezes pomos apenas atenção nas coisas que fazemos, como se fosse o mais importante. A vida interior deve centrar-se em Cristo, em seu amor por nós, em sua entrega até a morte por mim, na sua persistente busca do nosso coração. Muito bem expressava São João Paulo II em um de seus encontros com os jovens. Dizia o Papa, com voz forte: olhe ele. Os discípulos ficaram tristes quando Jesus lhes disse que iria ser entregue nas mãos dos homens. Eles ainda não tinham percebido que neste mundo todos estão sujeitos às leis, regras e exigências dos homens. Não podemos nos esquivar das obrigações, dos compromissos e até mesmo do sofrimento que o mundo nos impõe. Jesus deu exemplo de entregar-se por amor à humanidade e deixar-se crucificar,
mesmo sem ter nenhuma culpa. Ele, como homem, também nos ensinou que, embora sejamos livres, filhos de Deus, nós temos encargos e obrigações sociais aos quais temos de cumpri-las, como pagar impostos e taxas. A comunidade cristã não é reprodução de uma sociedade que se baseia na riqueza e no poder. Nela é maior ou mais importante aquele que se converte, deixando todas as pretensões sociais para pertencer a um grupo que acolhe fraternalmente Jesus na pessoa dos pequenos, fracos e pobres. O problema é pagar o imposto do templo e o imposto imperial. O imposto implica domínio sobre os bens da pessoa. Esses bens, em primeiro lugar, são de Deus, e os homens são filhos de Deus, antes de ser súditos de qualquer poder. Portanto, eles não têm obrigação de pagar impostos. A razão para pagá-los é livre e secundária: evitar escândalo. O confronto e a ruptura entre Jesus e as instituições se dá nesse nível mais profundo e decisivo, que supera a própria instituição do Estado e do templo. O cristão verdadeiro segue o modelo de Jesus para não escandalizar, paga as suas obrigações, o que lhe é cobrado para o bom bem-estar social. A nossa fé também se manifesta por meio da abertura do nosso bolso. Deus proverá para nós tudo quanto precisamos para cumprirmos com os nossos compromissos sociais. O seguimento a Jesus não só nos isenta, também dá de participarmos do crescimento e da conservação da obra por Deus criada. A todos um feliz e abençoado dia. Deus abençoe a todos. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.